Bem, pessoal, sempre vocês pedem aqui para testar determinada máquina e se é boa determinada máquina. Então, o que eu sempre gosto de frisar a vocês é procurar ver o pós-venda dessa máquina. Porque às vezes tem máquinas no mercado que a pessoa só vende lá como se estivesse vendendo açúcar, coloca dentro da água lá, derrete, adoçou, tá bom. Mas equipamentos são diferentes, esses equipamentos têm que ter uma referência, tem que ter uma garantia, tem que ter um pós-venda, tem que ter uma assistência. Digamos assim que tem que ter alguém responsável por esses equipamentos. É essa a recomendação que eu sempre faço para vocês. E às vezes vocês pedem para testar determinada máquina e eu disse a vocês que não iria pedir mais às empresas pelo fato de que a maioria não queria emprestar equipamento, porque muitas pessoas pedem equipamento e muitos só por sacanagem mesmo. Não apresentam equipamento e isso tem várias coisas. E, como falei para vocês, não pedi nenhum. Parte das empresas aqui enviaram, os primeiros eu pedi, outras enviaram. E ultimamente vocês pediram para testar os equipamentos da Box Solda. É pedido aqui no canal, eu falei que não ia entrar em contato. Mas aí o Bruno entrou em contato comigo, disse que ele já assistiu os vídeos do canal, gostou muito e que eles também têm diversos aparelhos de solda. Aí, como ele entrou em contato, eu pedi a ele um dos aparelhos de solda dele para a gente apresentar no canal. Aí ele se dispôs, o Bruno Barrichello se dispôs a enviar a Flama BV 201 para a gente fazer o teste. Então ele já enviou esse equipamento, eu vou mostrar para vocês e já vou deixar aqui abaixo do vídeo o link da box para vocês entrar, conferir aqui os produtos. Quando eu apresentar para vocês a máquina, já vou falar um pouco sobre ela e depois a gente vai fazer os testes de solda. Então tem as inversoras, tem as máquinas MIG-MAG inversoras e tem a TIG, a AluTIG 200 ACDC. A inversora que ele nos enviou, então a inversora que ele enviou é a 201 BV. Então vamos lá que eu vou fazer um unboxing dela e mostrar para vocês os acessórios e a gente já fala sobre a máquina. Então, desde já quero agradecer o Bruno Barrichello por ter enviado a máquina, a Box Solda por estar prestigiando a gente aqui no canal e por dar esse suporte aqui no canal. Antes de fazer esse vídeo e de pedir a ele que enviasse essa máquina, perguntei a ele também sobre a questão de garantia. Então, a maioria dos aparelhos tem 15 meses de garantia, vem com 1 ano de garantia. Vocês entram aqui no site, registra o equipamento de vocês e ele vai para 15 meses de garantia, que é a garantia estendida do equipamento. Então, vamos lá ver a máquina agora e fazer o review dela. Bem, pessoal, então está aqui o equipamento, vou mostrar para vocês, vou ler a caixa aqui, as descrições para vocês verem, depois a gente abre e vê o equipamento completo. Então, box e tecnologia em soldas, Flama inversora de alta tecnologia, eles dão 15 meses de garantia. Ela é uma máquina 2 em 1, eletrodo revestido e TIG, potente selo de solda sem parar, longas extensões até 30 metros na mesma bitola, portátil, leve e pequena, solda a qualquer eletrodo de E7018, E6010, alumínio e inox. Então o E7018 e o E6010 e o alumínio, o eletrodo de alumínio, eles são os eletrodos mais complicados para soldar. Não é qualquer máquina que derrete eles. As inversoras, geralmente, boa parte delas derrete bem o E7018, mas já o eletrodo de alumínio são poucas que derrete. Como eu falei, esse modelo é o Flama 201 BV. E vamos abrir ela. Então vem uma máscarazinha dessas máscaras comum para soldagem. Olha, eu não recomendo esse tipo de máscara para vocês fazer longas soldas. Esse é aquele tipo de máscara que quando a gente compra a máquina, às vezes a gente não tem nada para soldar. Então ela é um tipo de máscara que vai servir bastante. E quando você estiver usando essa máscara, tem a lente dela aqui. Quando você estiver usando esse tipo de máscara, ou qualquer uma outra, use por baixo ainda o óculos de proteção. Porque na maioria das vezes, por mais boa que seja a máscara, às vezes tem uma proteção, às vezes você levanta, o material está quente e você vai picar aquele material e voa em seu olho. Então a máscara é uma das partes dos equipamentos de proteção, mas por baixo dela você tem que usar o óculos de proteção. Vem uma lixa
com um picadorzinho de aço. Eu já usei esse tipo de picador, eles são muito bons. O cabo dela é P13, que ela é uma máquina mais robusta, né? É um cabo mais grosso, 20 milímetros quadrado. Então eu achei um cabo pequeno. Ele dá mais ou menos aqui 1 metro e pouco. O terra, olha, o terra de inversora, geralmente a gente procura colocar mais perto de onde a gente está soldando. Por isso a máquina é uma máquina leve, como eu falo para vocês. A máquina leve, as máquinas, digamos assim, às vezes você vai soldar com esse transformador de solda, que é um equipamento pesado. Aí a gente vai e precisa de uma extensão de solda longa, que é um equipamento pesado, não dá para a gente arrastar. Agora as inversoras, um cabo muito longo, eu acho assim sem necessidade. Esse é uma máquina que a gente pode até trabalhar com ela de lado. O cabo porta-eletrodo dá mais ou menos aqui 1,5 metro, eu achei pequeno ele. O bom é de 2,5 metros a 3 metros, já está em bom tamanho, não precisa mais. Às vezes o pessoal fala, eu quero colocar 5 metros, quero colocar 7 metros. Olha, em corrente contínua, quanto mais a gente altera, quanto maior é esse cabo, a gente tem mais perdas nessa transferência. Então o cabo mais curto a gente vai ter um melhor rendimento. Não necessariamente curto demais, que às vezes a gente está trabalhando ali numa extensão de 2 metros, 2,5 metros, quer que a máquina fique no chão e a gente colocou uma pequena escada e está ali soldando. Então uns 3 metros de cabo já é o suficiente. Então a lente vem junto aqui com o manual. Não esqueçam, toda vez que vocês comparem um equipamento, eu sempre gosto de falar isso para vocês. Leia o manual do equipamento. Deixe daquela pressa de vocês chegar e colocar logo na tomada e querer soldar. Leia aquilo que está escrito ali para você seguir aquilo ali. Eu gosto de dizer que é como se fosse uma bula de um remédio. Você comprou lá, não vai tomar de qualquer jeito. Não vai encher uma colher ou um copo e tomar. Aquilo pode lhe matar ou pode não fazer efeito nenhum. Você vai ter que seguir aquilo ali. E mesmo assim é o seu equipamento. Ajuda bastante quando você lê o manual. Às vezes tem uma pequena dúvida que você está em manejar o seu equipamento. Vai estar aqui. Também endereços, termos de garantia, tudo isso. Por isso é importante você ler o manual do equipamento. Então veio a alçazinha dela. Cabo da máquina. 1 metro aí mais ou menos. Outra questão também, o cabo da máquina. De 1,5 metro a 2 metros, máximo. Não precisa mais que isso aí. Aí você vai usar uma extensão adequada. As inversoras, geralmente, essas inversoras abaixo de 200 amperes, a gente pode usar uma extensão aí de 10 metros, por exemplo, com um fio de 2,5. Acima disso a gente usa um fio 4. Se você tiver um fio 4, melhor ainda, para você fazer os seus trabalhos. Mas não precisa você estar com aquele cabo enorme para você estar enrolando na máquina, que é ruim. A mesma coisa lixadeiras, furadeiras e outras máquinas. Então, a alçazinha dela, ela é leve mesmo. Uma coisa interessante que eu gostei dela é que ela vem com um painelzinho de mostrar aqui. E aqui vem numeração do eletrodo que a gente está trabalhando para selecionar. Ela é bivolt, 110-220. Então, aqui vem a gente selecionar o eletrodo mais ou menos quando a gente vai soldar. Olha, um cuidado que eu gosto de recomendar. Equipamentos eletrônicos são mais sensíveis. Mesmo os equipamentos transformadores, a gente deve evitar isso. Por exemplo, aqui, você vai fazer um trabalho e aí você pega a sua lixadeira, começa a lixar e as fagulhas começam a cair aqui dentro. Como ela tem placa de circuito, é mais sensível a pequenas fagulhas, a pequenas partículas de ferro. Você vai depositando pequenas partículas de ferro dentro do seu aparelho e aquelas partículas vão se juntando lá, pega na placa, liga um ponto daquele a outro que não tem ligação e aí o seu equipamento entra em curto. Você fala, queimou do nada. Então tudo isso é cuidado que você deve ter no seu equipamento. Também quando o equipamento está trabalhando, o cooler dele puxa um pouco do vento. Então qualquer coisa que esteja aqui fora, linha, qualquer coisa, ele pode puxar, levar para esse cooler e terminar danificando o seu equipamento. Então vamos dar uma olhadinha no manual. Então tem outros equipamentos, tem a Fama 141BV, é o inversor ER140, 140 amperes, 110-220, é o mono box. Tem também o Flama 161BV, o inversor ER160 amperes, 110-220, mono também. Tem a Flama 201BV, inversor ER200 amperes, 110-220, mono da box.
a flama 221 inversor R 220 amperes, 220 volts, essa é só 220 volts mono box. Olha, uma coisa que o pessoal sempre pergunta aqui é o seguinte: a minha inversora é 220 volts mono, eu posso ligar no 220 bifásico? Sim, pode ligar, porque o bifásico ele é duas fases 110 mais 110, mas você não pode ligar no 220 trifásico. Você tem ali uma rede trifásica de 220, você pega dois fios daquele lá e vai ligar, não vai dar certo, você vai queimar o seu aparelho. Mas 220 bifásico aí você pode ligar. Então o manual aqui eu não vou ler tudo, mas vou ler umas partes para vocês verem. Então essa aqui é a flama 201, ela é 110 ou 220 AC, com uma variação de tensão para mais ou para menos aí de 10%. A saída dela em vazio é de 75 volts. Olha, em 110 a corrente dela reduz. Em 110 ela vai dar de 10 a 125 amperes. Em 220 vai ser de 10 a 200 amperes. Então o rendimento é melhor. Então a 200 amperes o ciclo de trabalho dela é de 60%. Uma máquina de 8 kVA, rendimento de 0,85, IP21 é o grau de proteção do equipamento. Quer dizer que aquele equipamento pode cair sereno por cima da máquina, porque nas laterais tem pequenas aberturas, né? O bom mesmo é que a gente não deixa o equipamento a gente molhar. É um equipamento de 5,5 kg, as dimensões 318, 121 por 99, é uma máquina de 9 kW. Em 220 ela puxa 28 amperes da rede. Então é bom que você tenha um fio 4 quando você colocar uma extensão. Eu falei um fio 2,5, mas não é bom, você vai estar forçando. Então é bom um fio 4. Em 110 é bom você estar usando um fio 6, que você vai estar usando aí 40 amperes quando você estiver em 110. Então no processo TIG, como eu já mostrei para vocês aqui, né? A gente vai usar tocha no negativo, argônio. Olha o modelo da tocha que está mostrando aqui o tipo de tocha que é. Esse tipo de tocha a gente engata na máquina lá, e no pé ali onde faz o encaixe ela tem um pequeno conector para conectar o gás. E esse tipo de tocha ela tem a torneirinha. Eu já mostrei essa tocha aqui para vocês. E mostrei para vocês também uma maneira de fazer uma tocha mais barata, quando vocês aí compram a máquina para fazer um improviso de uma tocha mais fácil. Outra questão é o gás. Muitos perguntam: que gás eu vou usar? Olha, geralmente é usado argônio puro para soldagem TIG. Então, como ela não é uma máquina de alta frequência, quando estiver soldando no TIG, a gente vai dar um pequeno toquezinho e levantar a tocha e deixar naquela altura ali de soldagem. E aí a gente vai fazendo a soldagem igual eu já mostrei para vocês aqui. Olha, a flama 141 BV e a 160, elas têm o pin de entrada de 9. E a flama 201 e a 221 tem um pin de entrada de 13 mm, que é mais grosso para suportar uma maior corrente. Então não vou ler mais isso aqui, vamos ligar a máquina para a gente ver. Aqui vai ter as instruções certinho, o LED, o funcionamento do controle de solda, tudo certinho. Leia o manual de vocês sem correria, e aí depois leia o termo de garantia, como é essa garantia, para vocês, caso necessário, procurar a garantia de vocês. Como eu falei lá no início do vídeo, sobre a garantia, sobre o pós-venda, que é essa preocupação que eu sempre falo para vocês em terem. Não é comprar qualquer equipamento, tá barato, vai lá e compra. Então, é o que eu sempre procurei mostrar para vocês aqui. Os outros equipamentos que eu mostrei para vocês, deixei aí o site do fabricante, do representante dele, para vocês entrarem em contato, qualquer coisa. A mesma coisa esse aqui, eu vou deixar aqui abaixo o link da box para vocês entrarem em contato, fazer suas perguntas, ver quais materiais eles fornecem, onde ficam as assistências. Então tudo isso fica no site do fornecedor. Então vamos agora ao funcionamento. Então vamos ligar para vocês verem, e no próximo vídeo já mostro a vocês soldando. Então aqui a entrada, a C110-220, o botão liga e desliga, já vem conectado por dentro aí. Então, ligar ela.
Então quando a gente liga, dá um tempinho, o equipamento ligou, vai acender esse LED verde aí, o equipamento já está pronto para trabalhar. A gente engata os cabos, vem aqui e seleciona aqui o quanto a gente quer para trabalhar. Uma coisa boa também é essa proteçãozinha, né? Às vezes a gente está trabalhando perto da máquina e pode cair alguma peça e vem e bate bem em cima do botão e pode quebrar. Então essa proteção foi bem pensada. Tem um acessório a mais, como eu já falei para vocês aqui sobre cursos de acessório em máquinas, mas é boa. A gente tendo cuidado já. Então, uma recomendação da Boxer é, se você estiver trabalhando com equipamento, ele vir a aquecer, ele vai acender essa luz aqui, é uma luz de proteção. O equipamento vai ser desligado à saída, mas ele vai ficar continuando funcionando o ventilador, até que esse equipamento se refrigere novamente. Se durante um trabalho essa luz acender de 2 a 3 vezes naquele trabalho, a Boxer recomenda que você entre em contato com a empresa para procurar um aparelho que lhe forneça um maior ciclo de trabalho ou uma maior corrente. Às vezes você está usando o seu equipamento no máximo para você fazer soldas e sempre está usando aquele equipamento no máximo, não é bom, porque você vai estar excedendo o ciclo de trabalho dele. Quando a gente coloca a corrente no máximo, a gente escolhe aqui, olha, a gente está trabalhando, escolhe a corrente dela aí, máximo, 200 amperes. Então o ciclo de trabalho diminuiu, eu tenho que estar respeitando isso aí. Eu posso trabalhar com ele a 200 amperes o dia inteiro, desde que eu respeite esse ciclo de trabalho. A exemplo, se o ciclo de trabalho de um equipamento na corrente máxima é 50%, isso quer dizer que eu posso trabalhar com ele dentro de um período de 10 minutos, eu posso trabalhar 5 minutos e descansar 5 minutos com aquele equipamento refrigerando. Não é preciso desligar o equipamento, mas que aquele equipamento não esteja em solda para o trabalho, para aquele equipamento se refrigere. Quando eu diminuo essa corrente de trabalho, às vezes eu preciso trabalhar aí com a corrente aí menor, digamos aí uns 100 amperes, eu já vou estar trabalhando aí com 100% desse equipamento, por exemplo. Aí eu posso trabalhar aí contínuo sem parar. Mas e como é esse contínuo? Geralmente a jornada de trabalho é de 4 a 5 horas. E também dentro desse período, né, de troca de eletrodo, sempre tem aquele pequeno descanso. Outra questão é, quando eu estou trabalhando com equipamento com o processo TIG, eu forço mais o equipamento, porque é contínuo. Se vocês observarem, quando a gente está trabalhando com eletrodo revestido, o arco se abre e fecha várias vezes. Então com isso aí, a corrente cessa por algum período. E já no processo TIG, a corrente só cessa quando eu desligo o equipamento, quando eu rompo o arco ali. Então a corrente é direta ali. Então quando estiver trabalhando no processo TIG, a gente vai estar forçando mais a máquina. Inicialmente nós vamos trabalhar com eletrodo revestido. Como eu sempre falo para vocês, a gente procura, eu mostro para vocês aqui, a gente procura a menor corrente aqui de uns 20 amperes e ver se essa máquina aqui tem até controle de 19 amperes. Geralmente eu gosto de ver se abre o arco aqui com uns 30 amperes ou abaixo disso, que é a chapazinha pequena. Mas os eletrodos revestidos de 2,5 mm, o pessoal sempre pergunta qual é a corrente certa para soldar um determinado eletrodo. E sempre há uma confusão quando eu digo isso aqui. Olha, as inversoras e as máquinas retificadoras são diferentes de uma máquina eletrodo revestido. Na máquina eletrodo revestido, o pessoal recomendava antigamente 40 amperes. Então, a cada milímetro do eletrodo, 40 amperes. Então, a gente ia abrir o arco em um eletrodo de 2,5, aí a gente ia abrir o arco a 90, 100 amperes. Só que se for uma chapa fina, a gente termina rasgando essa chapa, mínimo ali de 70 amperes. Só que as inversoras, elas conseguem abrir o arco delas para cada milímetro de eletrodo 25 amperes. Então, para cada milímetro de eletrodo, se a gente tem 25 amperes, no eletrodo de 2,5 a gente vai conseguir abrir o arco com 60 amperes tranquilo para a soldagem de chapas finas. Mas se a gente quiser baixar essa corrente aqui para 30 amperes, já vai dar uma soldagem na maioria das máquinas que eu mostrei para vocês. E nessa aqui não vai ser diferente, eu vou mostrar para vocês desde a regulagem com o controle fino até o controle grosso.
E aí vocês vão pedindo aí o tipo de solda que vocês querem que faça, o tipo de eletrodo, o modo aí que vocês querem que faz, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Vou desligar aqui. Aí desliga, demora um pouco. E o equipamento consome toda a carga que tem nos capacitores e se desliga. Olha, todo equipamento, inversores ou qualquer outra máquina de solda, quando vocês forem ligar o equipamento, nunca deixe, por exemplo, às vezes você já colocou a garra à terra na peça, em uma mesa de ferro, por exemplo. Geralmente os soldadores têm isso, uma mesa de ferro. Aí você vai pegar o seu eletrodo revertido e coloca lá no seu porta-eletrodo e também coloca em cima da mesa. E assim você liga esse equipamento, ele não liga, porque ele vai consumir toda aquela carga que é a pré-carga do equipamento. Esses equipamentos eles não ligam de vez. Eles primeiro fazem uma pré-carga dos capacitores e depois eles ligam a parte de potência. Então, se você estiver provocando esse curto aí logo no início, isso aí vai dificultar que o equipamento ligue, ele não vai ligar e pode até demorar esse ciclo dele para reiniciar, vai aquecer o equipamento. Então você liga o equipamento sem estar nada em curto. E aí você vai e faz a sua seleção. Então pessoal, então no próximo vídeo já mostro a vocês soldando as chapas finas e depois a gente passa para os pedidos de vocês aí. Então se vocês gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima.